O livre-arbítrio em Romanos 9. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós damos continuidade à nossa série de respostas à TV Caminho Livre, que são ex-adventistas que se tornaram calvinistas, e aí nesse momento da série a gente está falando sobre as doutrinas da depravação total e do livre-arbítrio. Entre muitos calvinistas, especialmente aqueles que têm um entendimento bem popular entre esse grupo religioso, existe a ideia de que o livre-arbítrio é um engano, é uma heresia, é um equívoco, é algo antibíblico. E a gente está discutindo um pouco sobre isso à luz aí da carta de Paulo aos Romanos, que muitas vezes é sequestrada pelos calvinistas como se fosse um documento calvinista por excelência, onde Paulo então estaria pregando as verdades que foram resgatadas aí pelos reformadores, Calvino e aqueles que seguiram nessa trilha. E qualquer um que tenha um entendimento diferente destes é um herege que nega o que Paulo ensina, em especial em Romanos 9. Romanos 9 é um texto absolutamente central dentro dessa discussão entre calvinistas e os demais cristãos, sejam eles católicos, arminianos, molinistas e de outras ordens aí que existem. E eu gostaria de ler o capítulo todo com vocês, são 33 versos, e depois comentar, como tenho feito aí durante toda essa série. Eu não sei se eu vou surpreender ou decepcionar alguém que quer ver esse vídeo, no sentido assim da simplicidade das minhas explicações em relação a essas questões aí no capítulo 9, porque eu realmente não consigo enxergar uma vírgula de calvinismo em Romanos 9. Inclusive eu já falei isso lá no Vejam Só, acho que um dos primeiros debates que eu fiz lá sobre isso foi com o pastor Nepomuceno, se eu não me engano. E aí quando eu falei isso, o Heber Cocarelli até deu uma risada, assim, né? Não sei se ele... Ele não foi desrespeitoso comigo, mas como querendo dizer assim, né? Que coisa engraçada, né? Ele provavelmente ouviu a vida inteira aí que Romanos 9, não sei o que, é um texto que destrói os arminianos e blá blá blá. E eu penso exatamente o oposto, né? Eu acho que não tem uma vírgula de calvinismo aqui nesse texto. Mas seja como for, eu não vou ficar só na retórica, vou explicar para vocês ainda aqui brevemente onde que está o livre-arbítrio aqui em Romanos 9, inclusive vou fazer a leitura. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, ou presta atenção na leitura, enquanto você vai lendo comigo ou ouvindo a leitura, vai pensando se você acha que tem livre-arbítrio ou a negação do livre-arbítrio aqui em algum momento da retórica e do conteúdo que Paulo está pregando, beleza? Mas eu não sei se eu vou surpreender ou decepcionar alguém, porque a minha visão é bastante simples em relação ao capítulo. Acho que o livre-arbítrio é absolutamente explícito, claro, nítido e irrefutável no capítulo. Então, também assim, eu acho que não preciso gastar muito tempo para lidar com isso, apesar de que talvez esse vídeo pode ficar longo à medida aí da minha disposição de argumentar, e também na descrição desse vídeo eu vou colocar um monte de material que eu já fiz sobre Romanos 9, se você quiser se aprofundar em outros momentos, tá? Bastante coisa aí, debates, vídeos específicos e tudo mais, beleza? Ok. Então acho que dados aí os disclaimers necessários para a introdução, vamos lá para a leitura do texto bíblico, tá? Então Paulo em Romanos 9, ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus companheiros segundo a carne, meus compatriotas, aliás. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é Deus sobre todos, bendito para todo sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas.
Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram nascidos os gêmeos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho servirá ao mais moço. Como está escrito: amei Jacó, mas me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Bom, meus amados irmãos, se caísse um raio na cabeça do Ezequiel agora, e eu acho que eu já fiz essa ilustração muitas vezes, depois das problemáticas apresentadas e do texto apresentado, se você tivesse que argumentar se existe ou não existe livre-arbítrio em Romanos 9, que elementos do texto você traria para a discussão? Para dizer que sim ou para dizer que não? Isso é uma pergunta importante, porque conquanto eu, Ezequiel, tenha as minhas respostas a essas questões, é importante que vocês desenvolvam as suas próprias respostas em relação a essas e a todas as demais questões, porque você não deve ser guiado
pela consciência de outra pessoa. Você não deve ser guiado pela consciência do Ezequiel. O que significa dizer que você pode discordar de mim. Todavia, eu vou explicar para você como que eu entendo o texto dentro dessa dinâmica, dessa relação entre depravação total e livre-arbítrio, especialmente à luz da crítica calvinista, pelo menos de alguns calvinistas, né, de que livre-arbítrio é heresia, é engano, é errado, e etc e tal. E aí você pondere os meus argumentos e você desenvolva os seus para concordar ou discordar de mim. Você pode concordar, você pode discordar, porque você é livre. Você tem livre-arbítrio. Inclusive, a sua capacidade de concordar ou discordar de mim é uma das funções deste livre-arbítrio. Seja como for, vamos trabalhar o texto com seriedade, sem pressa, sem atropelar as coisas para fugir de absolutamente nada que o texto diz, tá bom? E o que eu acho muito irônico e engraçado é que o texto de Romanos 9, ele se inicia com uma demonstração prática de livre-arbítrio. O texto começa assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Isso já é uma expressão de livre-arbítrio. Não sei se já tinha parado para pensar. Diante de você, assim como diante de Paulo, quando ele estava vivo, sempre há uma escolha em relação ao conteúdo do que se afirme. Sempre a gente pode escolher falar a verdade ou mentir, não é verdade? É aqui que, inclusive, reside o livre-arbítrio. E quando você escolhe mentir, você é culpado de um pecado. Quando você fala a verdade, você está isento do pecado, da mentira, naquele ponto específico onde você falou a verdade. Se você falar milhões de verdades, mas falar uma mentira, você está correto nas milhões de verdades que você afirmou, você está errado na uma mentira que você falou. E aí você é culpado desta uma mentira como pecado e etc. Ok? Então, olha que coisa interessante. Paulo só pode afirmar isso aqui porque o livre-arbítrio está intacto. Então, Paulo, poderia ser um mentiroso. E olha que coisa irônica, inclusive, né? Paulo dizendo que ele não está mentindo poderia ser uma mentira caso ele estivesse mentindo. E Paulo poderia falar a verdade dizendo: agora eu vou mentir para vocês, hein? E poderia falar uma mentira, mas ele já avisou antes que ia mentir. Como aqui no caso, cremos que Paulo foi uma pessoa sincera naquilo que escreveu e está enfatizando aqui a sua escolha de falar aquilo que ele realmente pensa e não mentir, não enganar, certo? Por quê? Porque ele poderia. Se fosse mal intencionado, se fosse uma pessoa mentirosa, ele poderia aqui mentir. Olha, na verdade é assim, assim, assado, e esse assim, assim, assado está recheado de mentira, né? Como uma pessoa enganadora. Então, Paulo, podendo mentir, fala a verdade, porque o livre-arbítrio está intacto. Será que isso bastaria para dizer que o livre-arbítrio está intacto em Romanos 9? O que você acha? Você concorda ou discorda? Eu acho engraçado esse tipo de coisa, porque eu vejo isso com absoluta clareza, mas é engraçado que muitas pessoas não veem com clareza esse tipo de exemplo, né? Entre falar a verdade e falar a mentira, né? Que está a liberdade de escolha e o livre-arbítrio intacto na prática em Romanos 9, beleza? Aí ele fala que esta sinceridade que ele evoca é testemunhada pelo Espírito Santo, pela sua própria consciência, e ela é contextualizada numa grande tristeza e dor do coração que Paulo tem em relação aos compatriotas israelitas. Nesse primeiro momento, não fica muito claro assim por que Paulo está evocando essa tristeza, essa dor, e inclusive falando que ele até cogita que ele gostaria de estar participando do anátema junto com esses judeus aqui, estar separado de Cristo, porque ele os ama. Isso é um argumento até, inclusive, bem estranho, na verdade.
seja como for, você percebe aqui Paulo reafirmando o seu livre-arbítrio, né? Eu desejaria estar separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os meus compatriotas, né? O que basicamente ele está querendo dizer é que é assim, ele vê os seus compatriotas separados de Cristo, ele não gostaria que assim fosse, ele gostaria de estar com eles, que no final das contas revela que na verdade ele gostaria que eles, os israelitas que estão negando a Cristo, estivessem com ele e não negassem a Cristo. Esse é o argumento que ele está trazendo aqui, naturalmente, né, de uma forma não exaustiva e sistemática como eu aqui estou destrinchando. Mas na real é isso que ele está fazendo. Ele está refletindo sobre israelitas que, na sua percepção, estão debaixo de um anátema, estão separados de Cristo, porque são os judeus que não aceitaram a Cristo naquele contexto, naquele momento, e Paulo está refletindo a respeito deles. Isso vai ficando claro, especialmente a partir do verso 6 e 7 ali, onde nem todos são israelitas, depois ele vai falar do remanescente. Tudo isso vai deixando claro que existe um grupo dentro de Israel, que inclusive é majoritário, que é descrente, que não é filho de Abraão, que nega Cristo, que nega o Messias. E por isso está sob esse anátema, estão separados de Cristo, e etc e tal. E Paulo desejaria estar junto com eles, que na verdade revela o desejo de que eles estivessem junto com ele, Paulo. Tá? Mas assim, Paulo tem tristeza e dor no coração em função dessa realidade. E aqui você vê também o livre-arbítrio de forma absolutamente intacta na situação. Alguns israelitas aceitaram o Messias, outros israelitas rejeitaram o Messias. Livre-arbítrio na prática em Romanos 9. É o que aqui está acontecendo. Então você tem um grupo de israelitas que, em tese, é composto de todos os descendentes de Abraão. A eles pertence a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas, deles descende o Messias, o Cristo, e etc, e etc, e etc. Todavia, apesar dessa unidade de bênçãos que todos receberam, uns vão para um lado, outros vão para o outro. Aliás, no conteúdo dessa adoção, dessa glória, dessas alianças, da legislação, do culto, das promessas, das histórias dos patriarcas e etc., o livre-arbítrio está absolutamente intacto na prática em todo esse caminho. Veja, por exemplo, uma das partes das alianças é o livro do Deuteronômio, que é a segunda lei, ou a repetição da lei. Tá? Então lá no Deuteronômio, Deus já tinha estabelecido que colocaria diante de Israel a vida e a morte. E Deus exorta para que Israel escolha a vida para que viva. Mas sempre existe a ideia de que se ele for infiel e escolher a morte, aí vai ter o cativeiro, aí vai ter as desgraças, aí vai ter todas as estipulações da aliança que estão descritas lá na legislação. Então vejam, a própria aliança, a própria legislação, o próprio culto, as próprias promessas que pertenciam ao povo de Israel já incluíam noções de livre-arbítrio de forma absolutamente clara. Né? Aliás, né, a legislação, que é a revelação, a lei, etc., já começa com a criação de Deus do homem, e Deus dando uma ordem ao homem que ele poderia comer todas as frutas lá do jardim, menos a fruta do conhecimento do bem e do mal. Desde o início da legislação já está a história do livre-arbítrio ali intacta e ali presente. E quando Adão come o fruto proibido, o que ele está exercendo? O seu livre-arbítrio. E Deus não retirou plenamente o livre-arbítrio da humanidade após a queda, uma vez que Deus repreende as pessoas pelos seus pecados após a queda, uma vez que ele exorta as pessoas a seguir no caminho do bem após a queda, uma vez que Deuteronômio 30 é escrito após a queda. Tá? Então veja, o próprio conteúdo da legislação, das alianças e do culto e etc e tal, envolve livre-arbítrio. Por exemplo, nas estipulações lá do dia da expiação, no culto,
você tinha uma coisa muito interessante ali em Israel, que as pessoas elas deviam trazer lá o cordeiro, o sacrifício, etc., para o perdão dos seus pecados e depois participarem do dia da expiação. E caso elas fizessem o contrário, elas ignorassem o dia da expiação e não se envolvessem nesse processo de expiação pelos seus pecados, elas deveriam ser eliminadas do meio do povo. Então veja bem, Deus deu estipulações e ele já deixou aberto que alguns iriam cumprir essas estipulações do culto, outras não iriam cumprir as estipulações do culto. E essas que não iriam cumprir deveriam ser eliminadas do meio do povo. Por quê? Porque o livre-arbítrio está intacto em tudo isso aqui. Nós estamos agora em Romanos 9, verso 5. Do verso 1 ao verso 5 de Romanos 9, o livre-arbítrio grita explicitamente. É impossível que Romanos 9 negue o livre-arbítrio, porque senão nada disso aqui faz sentido, nada disso aqui é correto, nada disso aqui é verdade. Tá? Tipo, eu acho muito engraçado quem tem a pretensão de que Romanos 9 destrói o livre-arbítrio herético e satânico e blá blá blá. Beleza. Mas e aí, será que a minha vida vai se complicar do verso 6 em diante? Que basicamente é a porção do texto mais difícil em função dessa discussão, provavelmente do verso 6 até o verso 13, ou talvez até o verso 18. Será que a minha vida vai ficar difícil? Vamos ver. Aí, diante de tudo isso aí, que Paulo já deixou claro, e já conversou, e já explicou, e etc., ele diz assim, que a gente não deve pensar que a palavra de Deus haja falhado porque israelitas escolheram as coisas ruins. Veja que desde a legislação, desde as alianças, desde o culto, já está pressuposto que sim, israelitas podem seguir caminhos errados e vão sofrer as consequências dessa escolha, mesmo fazendo parte do tal do povo eleito. Acho que a eleição incondicional passou longe aqui. E quando você vê um israelita seguindo no caminho da morte e não da vida, da perdição e não da salvação, da negação de Cristo e do Evangelho, e não da aceitação de Cristo e do Evangelho, você não deve achar que a palavra de Deus falhou, porque a palavra de Deus, inclusive, já admoestou de antemão que assim seria, e essa é a essência um pouco da questão aqui. Só que olha só, como que Paulo resolve exegeticamente essa discussão? Ele diz que a palavra de Deus não falhou. Por quê? Porque nem todos de Israel são de fato israelitas. E aqui Paulo usa um argumento um pouco complexo. Porque nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Ismael era filho de Abraão, mas os judeus não consideravam os ismaelitas como filhos da promessa, que iam receber aí a legislação, o culto, as alianças, a circuncisão e blá blá blá, e teriam a salvação garantida e aquelas coisas todas. Os israelitas não consideravam dessa forma, porque eles eram filhos de Isaac, não de Ismael. E agora, Paulo está usando essa realidade não só para distinguir quem é filho de Ismael, e mesmo sendo filho de Abraão, não é filho da promessa, de quem é descendente de Isaac. Agora Paulo está usando isso para fazer diferença entre a própria descendência de Isaac. Opa! Então o ismaelita, ele nasceu de Abraão, mas ele não é filho de Abraão. Então o que Paulo está dizendo? Que esses israelitas que negam a Cristo também não são filhos de Abraão. Porque você tem que seguir a fé de Abraão para você ser filho dele. E Abraão creu em Cristo, pelo menos na visão de Paulo, né? Cristo como Deus, inclusive ele evoca Cristo como Deus no verso 5. Que Cristo, segundo a carne, é, sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Aqui é uma afirmação da divindade de Jesus. Tem umas discussões muito legais sobre esse verso 5 em relação à divindade de Cristo. Então, olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o argumento que o israelita, descendente de Isaac, usa contra o ismaelita, ele, cristão, está usando contra o judeu que nega Cristo. E esse não é filho de Abraão. Por quê? Porque em Isaac vai ser chamada a sua descendência. E aí ele diz assim, olha só, os filhos de Deus, eles não são, ou seja, propriamente os que nasceram da carne de Abraão, né? Da família de Abraão ali. Por quê? Porque a palavra da promessa é que Sara vai ter um filho, não Agar.
Só que depois de Sara, que vai ter como filho Isaac, a mulher de Isaac, Rebeca, vai conceber 2 filhos, e essa história dos 2 filhos é a mais complexa e a mais difícil para lidar com o tema central aqui desse vídeo. Que basicamente é a imagem de que esses 2 jovens lá no ventre da sua mãe Rebeca, eles não eram nem nascidos, eles não tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, e já foi determinado e dito a própria Rebeca que o mais velho serviria ao mais moço, porque Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. E aí, qual que é a ideia? A ideia é que, a ideia calvinista, né? É que Esaú e Jacó não tiveram escolha nenhuma na sua eleição ou preterição. Por isso não existe livre-arbítrio. Porque naquilo que importa, nas decisões de salvação ou perdição, Deus não leva em conta o bem e o mal, porque ele já decidiu isso antes que você fizesse o bem ou o mal. Antes que você nascesse. Antes que você distinguisse entre uma coisa e outra. Então, a salvação ou a perdição não é uma resposta de Deus ao bem e o mal que você fez pelo seu livre-arbítrio. É uma função do arbítrio divino. E só quem tem arbítrio é Deus. Por isso o homem não tem livre-arbítrio. Entendeu o argumento? O que você acha desse argumento? Bom, muitos calvinistas estão convencidos de que esse argumento é fortíssimo, é irrefutável e blá blá blá. E eu tô falando assim, mas não quero ser tão desrespeitoso, porque esse é um entendimento tradicional entre muitos cristãos, inclusive cristãos inteligentes, etc. Tem muito cristão muito inteligente, exegeticamente falando, espiritualmente falando, entre os calvinistas. Inclusive esse é um dos pontos de interrogação, assim, né, entre nós que somos críticos do calvinismo. Né? E aí, tem salvo entre os calvinistas? Não tem? Eles são sinceros? Eles não são? Essas qualidades boas deles são frutos do Espírito, então isso prova que eles são verdadeiros cristãos ou não? Porque no final também a doutrina deles é super diabólica, tem implicações horrorosas, etc e tal. E aí tem um pouco de discussão entre nós críticos do calvinismo, né? Mas vamos pensar algumas coisas bem importantes aqui para a gente desatar esses nós. Primeiro de tudo, é que o argumento de Paulo é absolutamente simples e não vai exatamente na direção que o calvinista imagina e supõe. Olha só. Paulo está falando desses israelitas que estão anamatizados aqui, estão separados de Cristo, porque não aceitam o evangelho, eles não creem. E nisso eles revelam que eles não são verdadeiramente filhos de Abraão, assim como o ismaelita não era filho de Abraão. Por quê? Porque eles são meramente filhos da carne, não filhos da promessa. E a promessa, ela tem uma lógica interna própria, segundo a qual Deus toma decisões em relação ao destino dos homens. E essas decisões, elas são tomadas e anunciadas de antemão. E aí vem toda a discussão da predestinação, né? O calvinista entende que a doutrina da predestinação, ela destrói o livre-arbítrio, porque se tudo é predestinado, nada é livre, certo? Esse é um ponto importante da discussão como um todo. Todavia, vamos prestar atenção no que o texto de fato diz. O fato é que o texto diz que Isaac é o nosso pai e Rebeca concebeu desse único pai, Isaac, 2 filhos. E esses filhos, eles não tinham nascido e tornados explícitas as suas decisões, as suas obras, os seus pecados, o seu arrependimento, a sua espiritualidade, nada de bom, nada de mal. Mas para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não pelas obras, mas pela prerrogativa de Deus como aquele que chama, Deus já avisou de antemão para ela como seria o destino do filho mais velho e do filho mais novo. Aqui a gente já começa a ter uma discussão um pouco complexa sobre o que Deus queria dizer
com esse filho mais velho servir ao filho mais moço? Porque Esaú, como indivíduo, nunca foi servo de Jacó como indivíduo. Inclusive, a história deles como indivíduos é muito interessante, assim, você lê ali os registros no livro de Gênesis, né? Eles brigam, eles se separam, depois eles se reencontram no contexto de muito medo, mas também eles têm um reencontro super emocionante e etc e tal. E se fala muitas coisas a respeito dos dois, né? O Jacó era mais caseiro ligado à mãe, o Esaú era mais caçador ligado ao pai, e a mãe preferia Jacó e o pai preferia Esaú. E aí existe um contexto de uma bênção específica para o primogênito, e Isaac vai morrer e ele manda Esaú preparar lá o banquete para abençoá-lo como primogênito. E aí a Raquel vê e manda o Jacó preparar no lugar, colocar uns pelos na mão para tentar enganar. E aí o Isaac, inclusive, percebe que a voz é de Jacó, mas a mão é peluda como de Esaú, e vai lá e abençoa Jacó no lugar de Esaú. E quando Esaú chega, não tem mais bênção para ele, Esaú chora. E isso tudo é um pouco contextualizado na decisão anterior de Esaú de vender a primogenitura por um prato de lentilhas lá, porque ele estava com pressa e estava morrendo de fome. E o Jacó se importava com a primogenitura, não era só a mãe dele, né? Então ele tinha ali o que comer, ele só, eu te dou a comida, mas você me dá a primogenitura, vou fazer o que com isso? Tô com fome? Pá, matou a fome e vendeu a primogenitura. E agora, veja comigo, Jacó e Esaú não tinham tomado nenhuma dessas decisões quando Deus afirmou que o mais velho serviria o mais moço. Só que Esaú nunca serviu Jacó, mas das nações que vieram depois como descendentes de Jacó e de Esaú, de Jacó vêm os israelitas e de Esaú vêm os edomitas. E os edomitas vieram a servir os israelitas em contextos aí de guerras e tensões entre eles. E o povo de Israel era um povo mais próspero e mais forte do que os edomitas, que eram um povo mais fraco, mais rebelde e etc e tal. E um pouco das imagens, inclusive, da condenação eterna são lançadas sobre os edomitas, tanto no livro de Isaías quanto no livro de Malaquias. Tem umas coisas bem interessantes lá. Então perceba, aqui o filho mais velho e o filho mais moço, a gente só consegue ver o cumprimento disso aqui na realidade, para não dizer que isso aqui era uma falsa profecia da parte do livro de Gênesis, se a gente tratar Jacó e Esaú não meramente como pessoas, mas como pessoas que dão origem a nações, e aí no contexto dessas nações faz mais sentido o que aqui está sendo dito. E aqui começa a ter umas implicações muito importantes. Veja bem, Deus falou isso aqui de antemão. Isso aqui tem uma implicação absolutamente gigantesca para o livre-arbítrio, que vai inclusive na direção oposta ao que os calvinistas imaginam. Veja bem, por que que o mais velho seria servo do mais moço? Porque haveria uma amplíssima gama de decisões por parte do mais velho que fariam com que ele fosse quem ele seria, e a nação que viria dele, que nação seria essa, que Deus já conhecia de antemão, certo? Porque essa é a característica divina, né? Se não me engano, acho que é Isaías 45, que identifica Deus, o Deus verdadeiro ele é identificado pela sua capacidade de prever o futuro. Agora tenta fazer com que o seu ídolo preveja o futuro. Eu falei lá no passado e agora está acontecendo, né? Diz lá, estou parafraseando aqui o livro de Isaías. Você identifica o Deus verdadeiro pela capacidade dele de prever o futuro. Então, olha que interessante. Aqui, os meninos não tinham exercido escolha nenhuma para o bem nem para o mal, mas Deus já dizia o que ia acontecer, e um vai servir o outro. E não é só meramente uma questão individual. Não são só as decisões de Esaú como pessoa e Jacó como pessoa, mas de Esaú e de toda a sua linhagem, como de Jacó e de toda a sua linhagem. E em função de
infinitas escolhas da parte desses atores nessa peça que é a vida, que Deus já sabia que um ia servir o outro. Porque as más características de Esaú, apesar dele ser primogênito, viriam a fazer dele uma pessoa imediatista, carnal, mundana, sem arrependimento verdadeiro, sem fé verdadeira, e etc. Isso tudo ia ser alardeado e alastrado lá entre os seus familiares, pelo exemplo, pelas práticas, pelas coisas, e ia tornar esse povo um povo mais fraco, um povo, né, sem essa bênção divina que veio do outro lado, que a despeito dos pecados de Jacó, teria fé, teria confiança em Deus, teria graça, teria um monte de questões ali. A própria bênção da primogenitura, que ele adquiriu inicialmente por um prato de lentilhas em relação ao seu irmão Esaú e depois de uma forma meio fraudulenta em relação ao pai, meio fraudulenta não, né? Vamos colocar claramente, fraudulenta em relação ao pai, seja como for, a bênção foi dada a ele e não sobrou nada para Esaú. E isso tudo vai se manifestar na história e vai se multiplicar em milhões de decisões em relação a um monte de coisa. Só que essas questões, elas não são meramente uma coisa do passado da perspectiva de Paulo, elas são algo que está acontecendo no presente. Só que agora está acontecendo uma coisa interessante. Muitos israelitas que nasceram nessa família mais abençoada estavam se tornando o quê? Arrogantes, pessoas prepotentes, confiantes em si mesmas, no seu status de filhos de Abraão e blá blá blá. E para que eu preciso desse Cristo que morreu crucificado e diz que ressuscitou e é mentira e é errado e blá blá blá? E estão rejeitando a Cristo. E muitos desses descendentes de Esaú aqui são lá, pessoas que nasceram numa família pior, numa situação pior, não abençoados e tudo mais. E agora estão encontrando a fé quando o evangelho vai ser pregado a todo mundo, vai ser pregado um pouco para descendência desse povo aí também. E o que o Paulo está enxergando aqui é que muitas das coisas que foram prometidas para Israel vão se cumprir com o cristão de origem gentílica, ou edomita, ou de qualquer outra origem. E muita coisa que os israelitas achavam que ia se cumprir com eles não ia se cumprir por causa dessa prepotência, dessa arrogância, dessa busca por um caminho que não era o caminho que Deus tinha proposto, eles tinham mal entendido e etc. E aí a ideia é que Deus amou Jacó e aqueles que seguiram no caminho que Jacó seguiria, da fé a despeito dos seus defeitos, e aborreceu aqueles que seguiriam no caminho de Esaú, dos pecados e etc., a despeito das suas qualidades. E basicamente é isso. Então Deus prefere o pecador que se arrepende do que aquela pessoa que tem boas qualidades, mas que se fecha nelas e acha que não é pecador e não precisa de Deus, não precisa de Cristo. Então tem um pouco a ver com esse é o argumento de Paulo. Isso obviamente nada tem que ver com ausência de livre-arbítrio, seja nas pessoas de Jacó e Esaú ou dos seus descendentes. Para que Deus iria dar uma legislação para os descendentes de Jacó, dizendo para eles em Deuteronômio 30, eis que põe diante de vós a vida e a morte? Vocês não tinham escolha, vocês não tinham livre-arbítrio, vocês não tinham liberdade. Não faria nenhum sentido. Ele simplesmente lá em Deuteronômio 30 está dizendo assim, parabéns, você nasceu na família de Jacó, vai dar tudo certo. Coitado do pessoal de Esaú lá, vai dar tudo errado. Pronto, acabou. Seria Deuteronômio 30. Mas não é assim que Deus fez. E você pressupor que aqui não existe livre-arbítrio é o absurdo do absurdo. Veja como o texto continue. O que a gente vai dizer? Tem injustiça da parte de Deus? Como é que Paulo responde? De modo nenhum. Porque, conquanto Deus ele tem a palavra final em relação a Esaú e em relação a Jacó, as nações edomitas e as nações israelitas, ou a nação edomita e a nação israelita, Deus assim age com justiça, levando em conta absolutamente todas as decisões e todas as realidades. Jacó errou em muitas escolhas, Esaú acertou em muitas escolhas, mas Esaú também errou em algumas escolhas e Jacó também acertou em outras escolhas. A diferença é que Esaú errou no fundamental.
na relação da fé com Deus e não teve verdadeiro arrependimento. Jacó acertou no fundamental, ele teve o verdadeiro arrependimento na fé com Deus. É simples assim. Por isso ele ama um e pretere o outro, porque um usa a liberdade por um lado, outro usa a liberdade por outro. A liberdade está absolutamente intacta. E se assim não fosse, Paulo não poderia dizer há injustiça em Deus de modo nenhum. A resposta teria que ser há injustiça. Se Deus tivesse injustamente salvo Jacó e injustamente condenado Esaú, haveria injustiça nele. Mas como não há a presciência de Deus em relação aos dois, que permite com que Deus já diga de antemão o que vai acontecer no futuro, não é prova de ausência do livre-arbítrio, é unicamente prova de que Deus sabe as escolhas livres futuras que as pessoas vão fazer. Deus poderia fazer uma profecia dizendo assim: no ano de 2022, o Ezequiel Gomes iria gravar um vídeo sobre Romanos 9 no canal do YouTube dele. Mas por que tem esse canal? Porque ele não é mais pastor da igreja adventista, porque um dia um vagabundo visto em motel com puta ia excluir ele do ministério, sei lá por que motivo for, porque ele foi visto numa manifestação política ou por qualquer outra bobagem, e tal, e etc e tal. E aí hoje eu tô aqui cumprindo a profecia divina. Isso quer dizer que o vagabundo visto em motel com puta não tinha livre-arbítrio? O Ezequiel Gomes não tinha livre-arbítrio? Não quer dizer nada disso. Quer dizer que Deus já conhecia todas as escolhas de todas as pessoas, não só desses dois, que conduziriam à realidade de que um dia alguém ia inventar a internet, aí eu ia poder ter canal no YouTube, aí eu ia poder estar gravando esse vídeo cumprindo a profecia. Então olha só, todo o desenvolvimento tecnológico está contextualizado na profecia divina, de todas as escolhas. Então, Thomas Edison iria escolher ficar estudando eletricidade ao invés de ficar namorando a namorada dele, e aí inventou a lâmpada. E aí, por causa que inventou a lâmpada, inventou o motor não sei das quantas. E aí, porque inventou o motor não sei das quantas, inventou a eletricidade. E aí vai que vai. E tudo está contextualizado nas escolhas de todo mundo. E se você estuda ou não estuda, se você namora, se você não namora, se você grava um vídeo, se você não grava um vídeo, se você escolhe Deus, se você escolhe o diabo, e quantas milhões de vezes você escolhe cada coisa que você escolhe, a cada minuto, a cada segundo, sei lá o quê. Então quem acha que isso aqui nega o livre-arbítrio não refletiu o mínimo sobre o texto. E não há injustiça nessa predestinação divina. Por quê? Porque ela leva em conta todas as escolhas. Então, quando Deus leva em conta todas as escolhas, ele diz: Ezequiel vai para o céu e o vagabundo visto em motel com puta vai para o inferno, ou o contrário, ou os dois vão para o céu porque os dois vão se arrepender dos seus pecados, ou os dois vão para o inferno porque os dois não vão se arrepender dos seus pecados, não tem injustiça nenhuma, e ele já sabe de antemão. A única coisa que Romanos 9 prova é que Deus sabe as coisas de antemão, não que não há livre-arbítrio. Pelo contrário, né? Porque o serviço do mais velho em relação ao mais novo está contextualizado em zilhões de escolha de livre-arbítrio das pessoas envolvidas. O próprio Jacó, o próprio Esaú e os familiares e os filhos e etc, etc, etc durante os séculos. E Paulo quer justificar essa ideia de que não tem injustiça da parte de Deus. Por quê? Porque como ele já disse para Moisés, ele vai ter misericórdia de quem ele quiser, ele vai se compadecer de quem ele quiser. E aí tem uma outra coisa que é interessante também é usada para falar contra o livre-arbítrio, que Paulo, desta afirmação que Deus faz a Moisés, ele tira uma conclusão. Assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então esse não depende de quem quer e de quem corre também é usado, né, para dizer que é um texto prova contra a doutrina do livre-arbítrio. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Que o vídeo está com quase 45 minutos e eu ainda tô no verso 18. Tem que chegar até o 33 ainda, né? Mas como eu expliquei, a gente não tem pressa. Quem tem pressa não vê o canal do Ezequiel Gomes, isso também é verdade, né? Os vídeos aqui em geral são grandes. Então vamos lá. Esse texto também, o verso 16, é bastante usado para querer dizer que não tem livre-arbítrio, mais ou menos na mesma direção do argumento lá sobre Jacó e Esaú. Então vamos pensar sobre isso. Olha que coisa importante. Se Deus vai ter misericórdia de quem ele quiser e ter compaixão de quem ele decidir ter compaixão, é importante a gente entender como que Deus enxerga essas pessoas, né? Então olha só,
Deus sabe fazer distinção entre as pessoas, não quer dizer que Deus faça acepção de pessoas. Então, por exemplo, Deus não faz acepção de pessoas. Se você aceitar o evangelho, você vai para o céu, se rejeitar o evangelho, você vai para o inferno. Esse é um padrão igual para todo mundo. Qualquer um que aceitar o evangelho vai para o céu, qualquer um que negar o evangelho vai para o inferno. Não tem acepção de pessoas. Mas Deus é capaz de distinguir, ó, esse aceitou o evangelho, vai para o céu, ou esse vai aceitar o evangelho e vai para o céu, de diferenciar daquele, ó, esse não aceitou ou não vai aceitar o evangelho e não vai para o céu. Então, baseado na sua presciência, de quem as pessoas são e do que elas vão escolher, por exemplo, Deus não sabe só uma escolha, Deus sabe todas as escolhas. Por exemplo, ó, esse vai aceitar o evangelho, depois ele vai se afastar, depois ele vai voltar, depois ele vai se arrepender, e aí ele vai perseverar até o fim. Esse outro vai começar, não vai aceitar o evangelho, mas depois vai acontecer um milagre na vida dele, ou ele vai ter um problema, e aí ele vai se converter, mas ele não vai perseverar até o fim, ele vai se afastar. Então, ou seja, só estou dando pequenos exemplos aqui de tudo que pode acontecer na vida de uma pessoa em relação a fé ou não fé, crença e descrença, apostasia ou perseverança. E Deus sabe tudo que todo mundo vai escolher. Então ele vai ter misericórdia de que ele quiser nesse processo como um todo. Ele vai ver a pessoa, vai dizer assim, ó, esse cara vai escolher, vai cair, vai voltar. Não, esse aqui eu vou ter misericórdia dele, porque eu sei que ele é sincero, eu sei que ele aceitou, eu sei que ele vai aceitar. Apesar dele estar caído, ele vai se levantar, e etc, etc. Esse aqui eu vou ter misericórdia. Esse outro aqui, não, esse aqui aceitou, mas daqui a pouco ele vai cair, vai me trocar por causa dessa mulher, por causa desse dinheiro, por causa disso aqui lá. Esse aqui eu não vou aceitar não, esse aqui eu não vou ter misericórdia dele não. Ele teve todas as chances e não quis. Então, a capacidade de Deus fazer essa diferenciação, ela não nega a liberdade humana. E aí, em função disso, Paulo argumenta que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Nesse ponto, o que eu entendo que Paulo está evocando é que, assim, o israelita, ele gostaria de estabelecer um caminho diferente desse, onde Deus analisa tudo a respeito de todos. Então, é como se Deus tivesse a obrigação de salvar aquele israelita que quer ser salvo nos termos do seu próprio entendimento, do seu próprio esforço. Então, por exemplo, eu compreendi que eu nasci na família de Abraão, pensando assim como um judeu, e por causa disso as promessas me pertencem, a legislação me pertence, o culto me pertence, a glória, e etc, e etc, e etc. Agora estão dizendo que surgiu aí o Messias, mas ele é um cara controverso, eu não concordo, eu acho que os seguidores dele estão contra a lei, contra o templo e tal, e eu quero ser salvo de outra forma, eu não quero ser salvo desse caminho aí, nesse caminho. Eu não quero que a minha salvação dependa disso. Eu quero e eu posso me esforçar. Eu vou ser um bom judeu, sou circuncidado, eu não vou comer carne imunda, eu não vou sair da aliança, eu vou seguir aqui no caminho da aliança e eu quero ser salvo dessa forma. E aí, a esse tipo de percepção e etc., que Paulo responde. Não depende de quem quer ou de quem corre. Não é nos seus termos, é nos termos de Deus. É assim que eu entendo essa questão. É Deus usar a misericórdia, não é você nos seus termos. Sem misericórdia, da parte de Deus, não tem salvação para o gentil, mas também não tem salvação para o judeu. E Deus quer ter misericórdia do judeu, mas também do gentil. O gentil que acha que o caminho da salvação é do jeito que ele quer, do jeito que ele pensa, do jeito que ele faz, porque ele entendeu a história da lei de Abraão de uma forma meio torta, não vai seguir, não vai acontecer. Não é como as coisas são realmente decididas na visão de Deus. Por isso, esse israelita que quer ser salvo nos seus próprios termos, que está se esforçando para ser salvo nos seus próprios termos, ele vai tropeçar na pedra de tropeço, que é o argumento que Paulo vai fazer logo adiante. Mas a grande questão é essa. Por quê? Porque esses israelitas, eles estão querendo ou eles estão correndo enquanto estão separados de Cristo e negando a Cristo. E quem está separado de Cristo, negando a Cristo, não adianta querer e não adianta se esforçar. Entende? Porque o querer e o esforço humano são absolutamente inúteis sem Cristo. Por isso,
A salvação em Cristo é inegociável, lembra lá do capítulo anterior? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Toda condenação há para quem não está em Cristo Jesus, não importa se você é israelita ou não. Tanto na salvação quanto na perdição. Sou da família de Esaú, estou em Cristo. Nenhuma condenação há. Sou da família de Abraão, não estou em Cristo. Está condenado, irmão. Pelo menos esse é o entendimento de Paulo, que é o que ele está defendendo em Romanos 9. Nada do tipo judeu não tem livre-arbítrio, gentil não tem livre-arbítrio, ninguém tem livre-arbítrio, agora Deus é que escolhe, porque não adianta querer, não adianta correr, não adianta desejar, não adianta fazer o bem ou o mal, e fim, e acabou. Até porque esse negócio de não adiantar fazer o bem e o mal, porque os gêmeos foram eleitos, né, antes de fazerem o bem ou o mal, se tivesse essa interpretação idiota calvinista de que isso quer dizer eleição incondicional de Jacó, independentemente do bem, isso seria a condenação incondicional de Esaú a despeito do mal. Porque não foram escolhidos antes de fazerem o bem ou o mal. Então quer dizer que Deus não leva em conta o bem e a fé e nada na hora de salvar, ele salva só porque ele quer. Então também ele não leva o mal na hora de condenar, ele só condena porque ele quer. E aí haveria injustiça em Deus. E aí o verso 15, aliás, o verso 14, nós não poderíamos responder como Paulo, que não há injustiça em Deus. Se uma pessoa é salva porque Deus quer, porque sim, e outra é perdida porque Deus quer, porque sim, existe um duplo padrão em Deus. Deus faz acepção de pessoas, Deus é injusto. O que é óbvio. E aí, nesse ponto, é bem interessante que Paulo enfatiza o seu argumento aplicando aos judeus o que Deus fala a respeito de Faraó. Porque a Escritura diz a Faraó, e por isso eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado sobre a terra. Logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então olha só, o judeu que está negando a Cristo, separado das alianças, separado de Cristo, anatematizado e etc., ele aqui está sendo comparado com quem? Com o Faraó, que está tendo o seu coração endurecido. Ué, Deus não tem misericórdia de quem ele quer e endurece quem ele quer? Aí o judeu poderia dizer, sim, porque olha só, Deus teve misericórdia de Israel, mas endureceu o Faraó, se lascou. E agora Paulo inverte, diz assim, então você é o Faraó, que está rejeitando a Cristo, Deus está endurecendo o seu coração, ele conhece o seu coração. E ele está tendo misericórdia de quem ele quer, ele está tendo misericórdia dos gentios, porque naturalmente Paulo aqui é o apóstolo dos gentios. Inclusive isso é um ponto importante de lembrar nessa argumentação. Em Romanos, o apostolado de Paulo aos gentios já está muito bem desenvolvido, muito bem estabelecido. E em grande medida também Romanos é o desenvolvimento mais amplo, mais bem embasado do que Paulo escreve em Gálatas. Então Paulo simplesmente está usando a lógica dos judeus que rejeitavam a Cristo contra os judeus que rejeitam a Cristo. Mas não porque ele lhes quer mal, ele está com dor no coração, grande tristeza, ele queria estar junto com eles, mas ele não está, porque ele crê em Cristo, ele queria que eles crescem em Cristo junto com ele. Mas ele sabe que não é assim, porque nem todo mundo que nasceu de Abraão é filho de Abraão. Que nem todo mundo que é de Israel, porque nem todo mundo tem a fé de Abraão, tem a fé de Israel, nem todo mundo segue o caminho de Deus. E por isso Deus pode ter misericórdia de uns e endurecer a outros. Deus pode salvar uns e condenar a outros. Deus pode dizer que se agrada de uns e se desagrada de outros. Por quê? Porque o livre-arbítrio está intacto. Não sei se você não entendia isso até hoje. Eu acho impressionante alguém que pensa que isso aqui tudo quer dizer que não tem livre-arbítrio. É o oposto. É o oposto do oposto. E aí o texto continua. Aí o que vai dizer Deus? Deus vai se queixar do quê? Quem jamais resistiu à sua vontade? E aí Paulo diz, quem é você para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? E aí ele fala, né, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, não somente dentre os judeus, mas também entre os gentios. Vamos pensar um pouco nesse argumento. Algumas pessoas aqui, os calvinistas, também querem ver a ausência de livre-arbítrio em função dessas imagens. É como assim? Deus tem o direito de fazer o que ele quiser,
Ele fez uns para se salvar, outros para se perder. Ninguém tem liberdade, ninguém tem livre-arbítrio, enfim. Que bonito, que explicação bonita, né? É engraçado. Agora, vamos lá. Primeiro de tudo, o interlocutor teórico aqui de Paulo, retórico, ele está ouvindo tudo que Paulo está dizendo, ele é um judeu, tá? E agora ele fica um pouco cansado do Paulo dar tanta pancada nele e responde meio assim, então por que Deus está reclamando? E quem já resistiu à vontade dele? Se ele faz o que ele quiser com Faraó ou com Israel, ou com um israelita infiel que não crê em Jesus, ou com um israelita que crê em Jesus. Ele está reclamando do quê, então? Tudo acontece de acordo com a vontade dele. Agora veja bem, essa premissa ela é equivocada. Não só porque você não pode discutir com Deus, mas veja bem, a vontade de Deus era que Adão e Eva não comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se eles não comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal, nada dessa história de pecado teria existido. Então, quem comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, do bem e do mal, resistiu à vontade de Deus. Deus nunca quis que tivesse um assassinato, um estupro, um adultério, uma mentira, uma enganação, uma idolatria na face da terra. Então, todos os pecados que acontecem na face da terra são resistência à vontade de Deus. Tá? Só para ficar bem claro. De outra forma, pecado é da vontade de Deus, queda é da vontade de Deus. E esse é um ponto primordial. Agora, além disso, quem é você para questionar Deus? Veja bem. Deus fez as pessoas com livre-arbítrio, sabia que elas iriam pecar e queria ter todo esse problema e que as pessoas teriam suas decisões e etc e tal. Ele tem o direito de, mesmo sabendo tudo isso, conduzir a vida nessa direção. Não quer dizer que ele concorde com nenhuma queda ou nenhum mal, mas obviamente ele dá o aval à queda e ao mal em função da liberdade. Então Deus preza pela liberdade. E desta liberdade, ele faz dos vasos de ira um exemplo do que não deveria acontecer e por que não deveria acontecer, porque vai ter zilhões de desgraças, que inclusive vão ser suportadas com longanimidade. É o cara que tá matando, tá estuprando, tá mentindo, tá enganando, tá fazendo mal, etc, etc e tal. E tá lá, ano após ano, fazendo. Deus suporta isso com longanimidade. Mas nesse processo, Deus também conduz os salvos, né, os crentes, de glória em glória, de fé em fé, de crescimento em crescimento, amadurecimento em amadurecimento, e coisas boas em cima de coisas boas. E Deus tem o direito a assim fazer. E não tem nenhuma ausência de livre-arbítrio da parte de ninguém aqui. Ninguém aqui queria ser um vaso de ira e Deus, não, vou te obrigar a ser vaso de honra porque assim eu quero. Não, eu quero muito ser um vaso de honra. Não, você eu quero de ira porque eu não te amo, não quero a sua salvação. Não existe isso. O livre-arbítrio aqui está absolutamente intacto. A questão é que Deus está conduzindo a realidade tal qual ela é, e aqueles que escolhem o mal são os vasos de ira, aqueles que escolhem o bem são os vasos de honra. É absolutamente simples, é Deuteronômio 30:30. Olha, eu coloquei vida e morte diante de você. Você escolheu a morte? Você é um vaso de desonra. Você escolheu a vida? Você é um vaso de honra. Isso é absolutamente simples, né? E veja bem, uma outra coisa interessante aqui é assim, ó. Os calvinistas querem dizer que a gente não tem livre-arbítrio porque a gente não pode questionar Deus, né? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então eles dizem assim, tá vendo? A gente não tem livre-arbítrio, Deus não deixa a gente questionar as coisas. Agora, obviamente que aqui é só um uso de uma retórica paulina para inferir um pensamento não paulino. Veja bem, Paulo achava que a gente tinha direito de questionar o oleiro porque ele nos fez assim, sim ou não? Veja bem, olha que coisa interessante. Paulo em Romanos 7, ele faz exatamente esse tipo de questionamento. Ele não atribui o mal a Deus, ele atribui o mal ao pecado, mas ele questiona por que ele é assim. Nem eu compreendo o meu modo de agir. O mal que eu não quero, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Isso é exatamente a pessoa que questiona por que ela é do jeito que ela é. Mas ela não está atribuindo isso a Deus, ela está atribuindo isso ao pecado. Então o pecado que enganou e matou Paulo lá em Romanos capítulo 7, é que é o verdadeiro culpado dele ter esse mal e esse pecado em si, não Deus. Então você não deve questionar Deus por aquilo que não vem de Deus e vem do pecado. Então nesse aspecto você não questiona Deus.
Não porque você não pode questionar a sua vida, porque Deus não te fez assim. Deus fez Adão e Eva sem pecado. Aí eles caem em pecado e perguntam para Deus, por que você me fez assim? Isso não pode fazer. Por quê? Porque você está atribuindo a Deus o que foi você que fez. Foi você que escolheu. Entendeu? Então, por isso, a gente que está envolvido na queda, como filhos de Adão e Eva, a gente não deve questionar Deus por que ele nos fez assim. Que, na verdade, quem nos fez assim foi Adão e Eva com a sua queda. Certo? E mesmo assim, Deus suporta com longanimidade, etc, etc, etc. Onde é que está a ausência de livre-arbítrio aqui, galera? Tem que ser muito cego para não enxergar o livre-arbítrio em Romanos 9. O que mais? Aí, Paulo vai dizer, né, que tem os vasos de ira e de glória entre os israelitas e entre os gentios. Então veja, alguns israelitas são vasos de glória. Paulo, um deles. Outros israelitas são vasos de ira, é o fariseu que negou Cristo e vai para o inferno. Entre os gentios tem o vaso de honra, é o gentio que vai se converter aqui em Roma lendo Romanos. E lá, entre os gentios, tem o vaso de desonra, é o imperador que só pensa em matar, estuprar, mentir e reinar sobre o mundo. É o vaso de desonra entre os judeus e entre os gentios. Por quê? Porque alguns judeus aceitam a vida, outros querem a morte, o pecado. Alguns gentios querem a vida, a fé, a salvação, outros querem o pecado e a morte. Sabe por que é assim? Porque tem livre-arbítrio. E Deus, já prevendo tudo isso, já profetizou em Oséias: chamarei ao meu povo o que meu povo não era, amada a que não era amada. No lugar em que se lhes disse, vocês não são filhos de Deus, serão chamados filhos do Deus vivo. Olha só, se o calvinismo fosse a verdade, lembra inclusive que o Paulo César fala lá, como é que a árvore boa não pode dar maus frutos, a árvore má não pode dar bons frutos. O Paulo César, da TV Caminho Livre, pregando essas bobagens de ausência de livre-arbítrio, ele diz assim que a árvore boa não pode se tornar má e a árvore má não pode se tornar boa. Ué, aqui nós estamos vendo uma árvore má se tornando boa. Era o quê? Era o não meu povo, que agora está sendo chamado de meu povo. Era quem não era amado, agora sendo chamado de amado. Era quem não era filho de Deus, agora sendo chamado filho do Deus vivo. Tem conversão, tem transformação, tem mudança. E Israel? Israel é o oposto. É aquele que é chamado de filho de Deus, mas só um restante, só um remanescente será salvo. E aqui é engraçado, né, que o número dos filhos de Israel é como a areia do mar, mas o remanescente que é salvo. Aqui nesse aspecto, os judeus parecem muito aquele livro do Apocalipse, né, com os perdidos como a areia do mar e o remanescente guardando os mandamentos de Deus. É um pouquinho de gente sendo salva. E aqui é Israel. O que deveria ser salvo agora está se perdendo. Aquele chamado filho de Deus agora vai para o inferno. Só que isso aqui para o calvinismo é impossível, é herético, mas Deus vai cumprir a sua palavra sobre a terra. Tá? E se não fosse assim, Israel seria igual Sodoma e Gomorra, se não tivesse um pouquinho de gente lá. Porque os israelitas estão se tornando igual Sodoma e Gomorra na sua maioria. Por isso que eles não aceitam a Cristo. Porque eles estão apegados ao seu pecado. É isso que Paulo está dizendo. Porque eles têm liberdade. Senão os pecados dele nem seriam um pecado, porque não teria liberdade. E depois tudo seria do decreto da vontade de Deus. Né? Só que o calvinista nunca entendeu, nunca pensou em nada com seriedade dessas coisas. E aí o que diremos, pois? Qual que é o resumo dessa ópera aqui? Os gentios, eles não estavam em busca da justificação, mas quando a fé foi pregada, eles creram. E eles encontraram a justificação que eles não procuravam. Os israelitas ficaram obcecados nessa lei e procuraram atingir a lei da justiça, mas eles tropeçaram. O que eles tropeçaram? Buscando uma obra. Eles buscaram a justiça como que das obras e não da fé. Por quê? Porque Deus colocou uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo em Sião, para diferenciar quem crê de quem não crê, que é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o livre-arbítrio está intacto lá entre os judeus. Deus colocou Cristo lá para diferenciar o joio e o trigo um do outro, quem crê e quem não crê. Porque o livre-arbítrio está absolutamente intacto. E quem nela crê, quem tomar a decisão de crer, do seu livre-arbítrio e tudo mais, não será confundido. Naturalmente, não quer dizer que o crer é unicamente do livre-arbítrio. O crer é uma função da graça de Deus, que tem dentre isso a capacidade que a graça de Deus dá ao homem a responder sim ao Evangelho. Então, ao homem responder sim ao Evangelho, ele não tem mérito, mas ele tem escolha, porque ele tem livre-arbítrio. Beleza? Você pensava diferente?
você achava que Romanos 9 destruía o livre-arbítrio e blá, blá, blá. É uma lástima quem tem esse tipo de ideia, cara. Eu acho assim vergonhoso, sabe? Eu acho realmente lastimável. Mas ó, agora que a gente passou Romanos 9, não desanime de acompanhar os próximos vídeos, porque do capítulo 10 ao capítulo 16, Paulo ainda vai esmagar essas heresias calvinistas, tá? E é bem importante você ter essa visão bem estabelecida na sua mente para jamais permitir que qualquer calvinista cante de galo achando que entende Romanos ou a Bíblia melhor do que os seus adversários. Calvinismo é heresia, calvinismo é engano, calvinismo é erro, calvinismo é diabólico, beleza? E aqui jaz, né, isso claro mais uma vez. Então, só me resta dizer até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.